Esta noite revelamos novas suspeitas de crime no interior do governo por causa da concessão de lítio em Montalegre. O ex-secretário de Estado Jorge Oliveira tornou-se consultor financeiro da empresa que ganhou a concessão 3 meses antes do governo ter assinado o contrato definitivo. Em causa, um investimento de 350 milhões entregue a uma sociedade criada 3 dias antes de ter ganho a licença do Estado. Boa noite. O boicote às eleições em Montalegre foi o último sinal público de protesto da população contra a mina de lítio a céu aberto, mas não foi o mais grave nem sequer o que terá maiores consequências. O Ministério Público abriu um inquérito-crime por suspeitas de crimes económicos no ato de entrega pelo Estado de uma concessão de 35 anos a uma empresa criada 3 dias antes da assinatura do contrato. Aos intervenientes diretos do Governo na atribuição desta polémica licença, descobrimos agora mais um. Jorge Costa Oliveira, ex-secretário de Estado da Internacionalização, acusado no caso do Galpgate por recebimento indevido de vantagem. Assume, em exclusiva ao 6/9, que se tornou consultor da empresa vencedora da licença antes da assinatura do contrato com o Estado. Nega ter influenciado o processo, mas admite conversas informais com os seus ex-colegas de governo. Certo é que o seu ex-chefe de gabinete é, até hoje, chefe de gabinete do ministro Pedro Cisa Vieira. Estamos a falar de um buraco a 350 metros a fazer ali na montanha, estamos a falar mais ou menos um desnível para este lado de 50 metros. Estamos a falar de alterar completamente os lençóis freáticos aqui toda na nossa zona. Se for para a frente, vai causar a destruição total na aldeia. A nossa riqueza aqui é isto que nós vemos à nossa volta, que é o nosso ar, a nossa biodiversidade, o sossego que não temos nas grandes cidades. E é isso que nos vão tirar com esta exploração mineira. Eu vim para a agricultura com 36 anos. Tudo que tenho cá foi construído por mim. E hipotequei a minha vida aqui em Rebordelo, porque gosto da terra onde é que nasci. E, entretanto, querem agora, com 58 anos, mandarem-me embora. Há uma tranquilidade que é só aparente na vida de todos os dias de Morgade, Carvalhais e Rebordelo. As 3 aldeias que o tempo plantou junto a uma montanha que vale milhões de toneladas de lítio. De todas as áreas onde o minério pode vir a ser extraído em Portugal, esta é a única cuja exploração o Estado já concessionou. Segundo o que nós temos lido nas últimas notícias, nós vamos conseguir, daqui deste ponto que estamos, ver a aldeia de Carvalhais, que está exatamente do lado oposto. Ou seja, esta montanha aqui vai desaparecer toda daqui. Mas a mina não é só uma questão de paisagem. Todo o investimento foi feito nesta região ao longo destes anos todos para preservar a natureza, desde plantações de árvores a todo o turismo, ecoturismo, e assim vai ser todo automaticamente ele destruído. Quer a nível de lençóis de água, quer a nível da agricultura, mesmo de poeiras, de tudo que se imagina de mau, acho que vai criar a aldeia. Esta aldeia, no fundo, a captação de água que nós consumimos é feita aqui nesta montanha onde vão fazer a mina. E depois que água nós vamos ter? Por isso, caso a mina avance, poucos têm dúvidas de que a agricultura que conhecem, baseada naquilo que a natureza oferece, tem os dias contados. Eu se abrir aqui um buraco e extrair água, se o meu vizinho ali embaixo abrir outro buraco, quando eu atirar aqui, ele não vai ter água embaixo. Se me atirarem lá na montanha, eu não vou ter aqui a água. Se não tenho água, não tenho vida. Por isso eu não posso ter animais. A minha subsistência acaba. O impacto previsto é por isso tão grande que depois de soadas as campainhas de alarme, nunca mais as populações descansaram. Formaram uma associação cívica, promoveram encontros e sessões de esclarecimento, manifestaram-se há um mês em Lisboa e depois decidiram não votar nas eleições.
sempre contra um processo em que se dizem postos à margem. Nós temos feito várias sessões em várias aldeias e aquilo que nós notamos é que as pessoas não estavam informadas e que todo este processo estava um bocadinho a passar à margem. Elas não tinham conhecimento do que é que se estava a passar. Portanto, todo este processo foi um bocadinho oculto. Ninguém foi informado, não houve debate público, nada. De facto, apesar de anos de trabalhos de prospecção na montanha, foi só em abril deste ano, quando o 6-9 investigou as circunstâncias em que o contrato de exploração foi assinado entre o Estado e a empresa Luso-Recursos Portugal Lithium, que as populações acordaram para o problema. É muito estranho que um contrato seja assinado de forma tão rápida, que uma empresa seja constituída 3 dias antes desse próprio contrato. Portanto, ou seja, tudo isso nos deixou muito inquietos. E se calhar foi aí que nós começámos também a despertar. Mas o processo da mina foi sempre tudo menos pacífico. A história começa em 2010, com a constituição da Luso-Recursos Limitada. A empresa é inicialmente gerida pelo geólogo Bruno Pereira e pelo contabilista Ricardo Pinheiro. Tem em carteira uma informação preciosa. Fomos à mina de Cepeda e nessa altura ainda estava tudo vegetado, era quase inacessível entrar nas galerias, não é? Por sorte, começámos lá a tatear, à procura de minerais, nós sempre também com aquele fito de perceber se aquilo teria algum tipo de potencial, e demos com um buraco, não é? Uma galeria subterrânea. Ao entrarmos, eu e o meu colega, como já tínhamos a experiência da indústria cerâmica, olhámos e pensámos, calma que isto aqui, há aqui matéria. Só que é necessário saber mais. Para que se faça uma prospecção a sério, Bruno Pereira e Ricardo Pinheiro vão à procura de um investidor. Em 2011, entra em cena António Marques, então presidente da Associação Industrial do Minho. Nasce a holding Luso-Recursos SGPS, que passa a deter a Luso-Recursos Limitada. Seguem-se, no entanto, vários anos de conflitos judiciais e de mudanças bruscas na estrutura societária das empresas, que na prática vão deixar o caminho livre a Ricardo Pinheiro. Primeiro são afastados os geólogos que haviam fundado a Luso-Recursos original. Depois, a empresa australiana Dakota, entretanto designada Novo Lítio, que a dada altura entra com o investimento necessário para se completar a campanha de prospecção. Mais tarde, já próximo da assinatura do contrato de exploração com o Estado, é o próprio António Marques, que é forçado a sair de cena. O caso dá-se em setembro de 2018. Pouco antes de ser constituído o arguido principal no caso AI Minho, em que seria acusado pela maior fraude na obtenção de fundos comunitários de que há memória em Portugal, António Marques é afastado por Ricardo Pinheiro. O antigo contabilista, que também está acusado no processo AI Minho, é então gerente tanto da Limitada como da Luso-Recursos SGPS. Através de uma operação de aumento de capital, Pinheiro converte a Luso-Recursos Limitada numa sociedade anónima com novos sócios. A operação só é possível porque dias antes, a 24 de agosto, para pagar uma suposta dívida de 20 mil euros de outra Luso-Recursos, entretanto constituída no grupo a MRC, à construtora Vila Plano, Ricardo Pinheiro entrega os 95% que a SGPS detém na Luso-Recursos Limitada à empresa de José Torre da Silva. E é assim que este se torna o novo e único sócio de Ricardo Pinheiro. E passam ambos a integrar a Luso-Recursos Portugal Lithium, a empresa que assinará com o Estado o contrato de exploração da mina. Uma coisa é estar a discutir com o meu sócio, não é? Tu tiraste-me da empresa, isto, aquilo. Outra coisa é eu estar a discutir com um sócio e, entretanto, outro já tirou aquilo para fora, não é? Para a parte incerta. Isto, então, Pronto, há uma série de ações submetidas, os termos técnicos jurídicos, eu por uma questão até, nós por uma questão porque temos de trabalhar para viver, colocamos isto nas mãos do advogado e ele agora tratará, certamente, não é? Sendo que a nossa posição está lá e será defendida até ao fim. Tal como em abril, o 6-9 avançou, a Luso-Recursos Portugal Lithium foi formalmente constituída em março deste ano. Apenas 3 dias antes de Ricardo Pinheiro e José Torre da Silva assinarem com a DGEG, a Direção-Geral de Energia e Geologia, o contrato definitivo para a exploração da mina. Contrato que tinha sido pedido formalmente pela Luso-Recursos Limitada em novembro de 2017. Mário Guedes conhece bem esse pedido, que teve em mãos durante cerca de um ano.
Ao 6/9, o ex-diretor-geral considera incompreensível que a DGEG tenha assinado o contrato sem estudo de impacto ambiental. O facto de não existir declaração de impacto ambiental, ou melhor ainda, não existir estudo de impacto ambiental, isto novamente de acordo com a informação que é pública, essa parece-me claramente a situação de alguma forma grave. Na verdade, o contrato dá um prazo de 2 anos à Luso-Recursos Portugal Lithium para apresentar um estudo de impacto ambiental. Entrevistado pelo 6/9 na altura, o secretário de Estado João Galamba garantiu por isso que tudo foi feito como manda a lei. O contrato foi atribuído nos termos da lei, aquela empresa tinha a prospecção e pesquisa. Aliás, não atribuir a concessão é que colocaria o perigo de violar a lei, porque não havia nenhuma base legal para negar a concessão a alguém que já tinha, e repito, este ponto é importante, direitos de prospecção e pesquisa adquiridos que não foram concedidos por este Governo. Só que há uma situação que teve tratamento distinto por parte do Estado. Apenas um mês depois de assinar contrato com a Luso-Recursos Portugal Lithium para a mina de Cepeda sem exigir estudo de impacto ambiental, a DGEG rejeitou um pedido de exploração experimental feito para a Serra da Argemela, na Covilhã, precisamente com a justificação de que não havia estudo de impacto ambiental, numa situação que legalmente nem sequer o exigia. Quer dizer, 2 para amanhã eu vou começar a impor normas aos que vêm a seguir. Mas porquê? Então vocês deram aquela concessão assim, com aquele resumo não técnico que é público, e eu não posso, porquê? Eu não posso pedir uma concessão sem estudo de impacto ambiental, porquê? Eles puderam, e eu não posso, porquê? Acho que claramente o direito, o interesse público não está devidamente salvaguardado, não tenho a menor dúvida em relação a isso. Um dado é certo. O diretor da DGEG, que o secretário de Estado João Galamba exonerou em novembro de 2018, não assinaria o contrato que a DGEG assinou apenas 4 meses depois. Os direitos de exploração advêm de um contrato de prospecção e pesquisa que existia anteriormente, e disso não há qualquer dúvida. Então como é que se justifica que a DGEG tenha assinado aquele contrato? Isso não lhes consigo responder. Eu não tenho O Sr. acesso... Engenheiro não o assinaria, certamente. De acordo com o que me está a dizer, não. De facto, em poucos meses, com a saída forçada de Mário Guedes da DGEG, tudo muda na forma do Estado analisar o pedido de exploração que tinha em mãos para a mina de Cepeda. Mas, do lado da Luso-Recursos, também há novidades. Precisamente na mesma altura, surge em cena Jorge Costa Oliveira, um dos 3 governantes demitidos na sequência do caso Galpgate, o processo das viagens pagas pela Galp ao Europeu de Futebol, processo em que é arguido. Entre o final do ano passado e o início deste, o ex-secretário de Estado para a Internacionalização aparece como consultor da Luso-Recursos para o negócio do lítio. Neste momento é consultor da empresa Luso-Recursos Portugal Lithium? Sim, sou consultor para a área do financiamento. Esse seu acordo funciona numa espécie de success fee? O setor só receberá se conseguir a tal viabilidade económica para a empresa, é isso? Exatamente. E é um acordo informal, não fizemos nenhum contrato. Portanto, neste momento ainda não recebeu nada, é isso que me quer dizer? Não. Além de falar com Jorge Costa Oliveira por Skype, uma vez que o ex-secretário de Estado se encontra na Tailândia, o 6/9 confirmou junto de várias fontes que a colaboração se iniciou meses antes do contrato de exploração para a mina de Cepeda. O setor consegue precisar quantas vezes é que esteve em Montalegre e com quem? Eu só estive 2 vezes em Montalegre. Tive uma vez em que tive reuniões com uma série de entidades locais. Consegue precisar as datas desses encontros? Não me lembro agora. Mas consegue situar as suas idas a Montalegre sequer no tempo? Não faço ideia, que se quer que lhe diga, acho que isso não é de todo relevante. Tem a certeza que ocorreram antes da concessão ter sido entregue em março? Não, é muito possível. Ouça, a primeira pode ter sido antes, a segunda foi seguramente depois. 2 idas a Montalegre para tratar de um financiamento de 350 milhões de euros que, caso avance, lhe irá render uma comissão. O que disse em reuniões, em conversas em Montalegre, foi que achava que havia condições para se conseguir fazer o financiamento do projeto, dependendo, obviamente, do evoluir da situação. Nunca andei a falar em agilizar processo nenhum.
O Sr. nega em absoluto que alguma vez tenha intercedido, efetuado contactos junto de João Galamba ou de João Pedro Matos Fernandes, respectivamente Secretário de Estado da Energia e Ministro do Ambiente, para acelerar e alcançar esta concessão definitiva de exploração de lítio em Montalegre? Não vou tecer considerações sobre isso. Eu conheço mal o Dr. João Pedro Matos Fernandes, o engenheiro João Pedro Matos Fernandes, e o Dr. João Galamba nem sequer o conhecia. E, portanto, quando me pergunta se cometi um ato de corrupção, de ilegalidade ou outra coisa que está por trás dessa suposta agilização, não, obviamente não fiz, não me passaria pela cabeça. Nunca falou com eles sobre esta matéria, nem com qualquer outro membro do Governo? Antes do contrato, quer dizer? Antes do contrato. Não sei, posso ter falado, mas não pus pressão, nem estive envolvido, digamos, na negociação relativa ao contrato. Volto a reiterar, sou consultor apenas para a parte do financiamento. Em nota enviada ao 6/9, o Ministério do Ambiente e da Transição Energética refere que Jorge Costa Oliveira participou a 30 de abril, já depois da assinatura do contrato, numa reunião com João Galamba, em que estiveram também os 2 administradores da Luso Recursos Portugal Lithium. Fonte da empresa garante-nos que a colaboração com Jorge Costa Oliveira se deve exclusivamente à valiosa carteira de contactos que o ex-secretário de Estado reuniu ao longo de anos de experiência profissional no Extremo Oriente. Uma experiência anterior à vinda para o governo de António Costa. O primeiro-ministro é, aliás, um amigo pessoal de longa data, tal como vários outros membros do governo que agora cessa funções. Jorge Costa Oliveira pertence ao chamado Grupo de Macau, um conjunto de juristas que trabalharam todos no mesmo escritório e que inclui também os ministros Eduardo Cabrita, da Administração Interna, e Pedro Cisa Vieira, da Economia. O 6/9 percebeu inclusive que entre a saída de Oliveira do governo e a entrada de Cisa poucos meses depois, há uma transferência direta. O seu ex-chefe de gabinete, Pedro Reis, é o hoje chefe de gabinete de Pedro Cisa Vieira, que, ao que julgo saber, tem sido o interlocutor junto à Comissão Europeia para o negócio do lítio. Por esse lado, não se sente bastante próximo ainda do governo? Está-me a dar uma novidade. Está a ver a proximidade ao governo que eu tenho. Não. E que eu saiba, enfim, eu julgava até que os interlocutores relativamente ao lítio, junto à Comissão Europeia, eram as pessoas da área do setor da energia em Portugal, mas não faço ideia, ou que superintendem e têm a tutela de que é o ambiente, mas não faço ideia. Portugal faz parte da Aliança Europeia para as Baterias, uma iniciativa do vice-presidente da Comissão, Maroš Šefčovič, que pretende promover uma indústria de novas formas de energia não dependentes do carbono. É uma plataforma que trata, por exemplo, do acesso às matérias-primas, como os minérios de lítio. Este ano, em várias reuniões em Bruxelas, Portugal foi representado ao mais alto nível, quer pelo secretário de Estado da Energia, João Galamba, quer pelo ministro da Economia, Pedro Cisa Vieira. Ao 6/9 por escrito, o gabinete de Pedro Cisa garante que, nos raros contactos que teve, depois da saída do governo do ex-secretário de Estado da Internacionalização, o ministro nunca conversou com Jorge Costa Oliveira sobre o lítio. Esta investigação 6/9 deu origem a um inquérito de crime, está aberto pelo TSIAP, não tem para já arguidos constituídos, mas é mais um no rol de investigações que o Ministério Público abriu ao primeiro governo de António Costa. À beira da tomada de posse do novo Executivo, o primeiro-ministro indigitado deixa para trás um rastro inédito de arguidos entre aqueles que nomeou. Do caso Tancos às golas anti-fumo, passando pelo escândalo Galpgate, ao todo há 11 suspeitos, devidamente identificados pelo Ministério Público, mas podem vir a ser mais. O presidente da entidade reguladora da água e dos resíduos apresentou queixa ao Ministério Público esta semana por suspeitas graves de favorecimento do governo ao grupo económico liderado por António Mota, a Mota Engie. Eu abaixo-assinado. Construção em mercados tradicionalmente. Nunca vi, em 30 anos de administração ao mais alto nível, uma situação tão anacrónica quanto esta. Claramente é um privilégio relativamente às situações onde o governo se pode substituir ao regulador. Isto é uma interferência política clara de uma entidade reguladora independente. Fragiliza ou não o interesse público de podermos ter empresas que viessem a fazer um menor preço? Não, de que maneira? Isto é um privilégio concorrencial.
É uma guerra aberta entre o regulador dos serviços de água e resíduos e o Governo. Mais concretamente, o Ministério do Ambiente, até agora liderado por João Pedro Matos Fernandes. Após meses a receber pressões do Grupo Mota-Engil, o presidente da ERSAR foi surpreendido com um projeto de decreto-lei que altera o regime jurídico dos sistemas multimunicipais de recolha seletiva de lixo. Orlando Borges ficou incrédulo com o que leu, não só porque nunca foi chamado a pronunciar-se, como a matéria em causa é da sua exclusiva competência. Este decreto-lei fixa, entre outras coisas, a possibilidade de ser o Governo a ajustar em função das necessidades contabilísticas das empresas aquilo que são as tarifas. Sim, exatamente. Ou seja, o que essa proposta de alteração, que ainda não foi aprovada, ou melhor, não foi promulgada pelo Sr. Presidente e não foi publicada, prevê isso mesmo, ou seja, que possa reformular uma decisão do regulador, nomeadamente quando possa estar em causa a sustentabilidade financeira das empresas. Ora, mas isso pode penalizar imediatamente o contribuinte, neste caso, todos nós. sim, claro, porque entretanto, se for atribuída uma tarifa acima daquilo que é supostamente a eficiência que estas empresas deviam trabalhar, estamos a penalizar claramente o consumidor. Este projeto de decreto-lei ao qual o 6 às 9 teve acesso foi remetido ao regulador a 17 de maio. Na prática, opera várias alterações ao contrato de concessão celebrado em pleno governo PSD-CDS. Através desta lei de 2014, a Empresa Nacional Gestora dos Sistemas Multimunicipais de Tratamento e Recolha de Resíduos Urbanos foi privatizada. Desde então, a EGF é controlada por capitais privados, maioritariamente detidos pelo grupo Mota-Engil. Na última legislatura, já com o governo PS, os resultados líquidos da EGF começaram a decair. Passaram de 9 milhões e 400 mil euros em 2015 para 7,3 milhões no ano passado. Orlando Borges opôs-se sempre ao aumento das tarifas que seriam refletidas na fatura da água de cada consumidor. E foi então que começou a sentir que as pressões do grupo Mota-Engil tinham encontrado eco no poder político. Sim, nós temos essas pressões e elas foram feitas chegar também pelo Governo. O que eu acho inclusive estranho nesta matéria é que, tendo o Governo nos transmitido que algumas deste desconforto dentro do grupo existia, nós, apesar de nos termos disponibilizado para, em conjunto com o Governo, com essas entidades, ver empresa a empresa em que matéria que o regulador poderia ter tomado uma decisão menos adequada, isso nunca foi feito. As pressões são evidentes, são públicas, são feitas perante os municípios, são feitas perante a imprensa, são feitas em 12 processos em tribunal que tem sobre esta matéria e por isso para nós não foi estranho. A única coisa que foi estranho é que o próprio Governo, perante essa situação, tenha tentado dar corpo a estas manifestações e vontades destas entidades. Portanto, cedeu à vontade Não, em detrimento de fazer uma pergunta ou de tentar conciliar, apesar de nós termos disponibilizado para o fazer empresa a empresa, quais eram efetivamente as decisões técnicas que o regulador tinha tomado e que pudesse, porventura, pôr ou estar em causa algumas destes princípios regulatórios. Qual é a explicação que tem para que um governo, nesta circunstância, não atenda ao interesse público de baixar a tarifa de cada um de nós e privilegie um grupo económico, no caso a Mota-Engil? Eu a primeira coisa que acho é, e o que é mais anacrónico nisto, é uma interferência política clara de uma entidade reguladora independente. Mas alguma vez assistiu a uma interferência política desta natureza? Não, é uma matéria perfeitamente desajustada em 30 anos de administração que leva, porque, repare, trata-se de alterar as competências de uma entidade sem para o qual se tenha feito qualquer sugestão, dada a oportunidade de se pronunciar, ter sido feita uma discussão. A primeira e única vez que ouvimos falar sobre esta matéria foi uma comunicação um dia antes de ser levado ao Conselho de Secretários de Estado, dizendo que estas alterações iam ser feitas e que nessa circunstância já estava em circuito legislativo. Ponto. E sobre o qual, obviamente, que escrevi imediatamente à Assembleia da República, ao Sr. Presidente da República, a dizer isto é inaceitável, isto é uma interferência que não é aceitável. Esta é uma situação claramente desajustada de tudo e acaba por ser, do ponto de vista do que aqui está escrito, uma forma encapotada de alterar decisões que o regulador, porventura, possa ter tomado. 2 meses depois, mais concretamente a 18 de julho, o Governo ignorou os alertas e aprovou as alterações à lei em Conselho de Ministros. O diploma seguiu de imediato para Belém.
A Presidência da República confirma ter recebido este decreto-lei, mas acrescenta que já não se encontra em Belém, o que, em bom rigor, significa que Marcelo Rebelo de Sousa o vetou. Já o Governo mantém o tabu sobre o destino que deu ao diploma. Ao 6/9, garante que não presta informações sobre diplomas em processo legislativo. Ao travão em Belém, o Governo respondeu com um pé no acelerador. Do decreto-lei que nunca viu a luz do dia, em agosto passou um despacho da Secretaria de Estado do Ambiente, que, sem concurso público, considera que a EGF do Grupo Mota em Gil é a legítima concessionária do sistema multimunicipal responsável pela recolha de biorresíduos. Até agora, o tratamento dos biorresíduos, que correspondem a 80% do lixo doméstico, estava entregue apenas e só aos municípios e era operada por várias empresas escolhidas diretamente por cada Câmara Municipal. Agora, passam por despacho a ser tratados pela EGF. Orlando Borges respondeu imediatamente com um pedido de anulação do despacho, mas não obteve qualquer resposta. Ao 6/9, o Ministério esclarece que não descortina fundamento para tal anulação, uma vez que esta decisão é a única resposta possível ao cumprimento das novas metas exigidas a nível europeu no quadro do PERSO 2020. O Governo assume ainda que só a EGF tem o privilégio de tratar os biorresíduos, porque a lei e os contratos de concessão determinam um direito exclusivo da concessionária. Esta semana, o regulador avançou com uma participação ao Ministério Público. Podemos ter aqui suspeitas de que este Governo tenha cedido a atos de corrupção ou participação económica em negócio? Não, isso eu não posso dizer. Eu transmiti e na participação que fiz ao Ministério Público, visei, em última instância, acionar os mecanismos para, junto do Tribunal Administrativo, anular esse despacho. A razão objetiva não consigo compreendê-la e, sobretudo, o que é evidente, e outras entidades também já se têm pronunciado nesse sentido, que haver aqui privilégios concorrenciais em situações perfeitamente desfasadas dos princípios mais básicos da transparência. É isto que está a acontecer, foi isso que fizemos. Foi isso que nós, na circunstância de quando nos apareceu a primeira proposta destas entidades juntos de algumas câmaras acederem a fundos comunitários, nós não aceitarmos minimamente, por exemplo, que essa situação fosse permitida levar à tarifa e fosse levada aos proveitos. Na sua vida pública, alguma vez assistiu a algo tão flagrante, a um privilégio dado tão de mão beijada, que não tivesse nada em troca? Na minha vida pública nunca assisti a uma retirada de competências de uma entidade que lhe tinham sido atribuída por lei, sem que houvesse pelo menos o mínimo sentido do ponto de vista da participação dessa mesma entidade para opinar e da forma tão rápida quanto isto aconteceu, em pleno mês de julho, de um dia para o outro, num circuito antes das eleições legislativas. Pronto, qualquer que seja agora o quadro, foi isso que foi feito. Felizmente que esta situação está, a meu entender, sujeita a alguma ponderação e contribuímos para isso quando manifestamos junto do Presidente da República, da Assembleia da República, esta nossa estranheza e uma clara interferência do poder político sobre esta matéria, que consideramos, contudo, que, para além da ilegalidade, podem estar aqui também questões de constitucionalidade que eu espero muito bem que possam ser apreciadas, qualquer que seja o resultado. O Governo garante estar a defender o interesse público e acrescenta que até submeteu este polémico despacho à consulta de várias entidades, que especifica uma a uma. Descontando as que são controladas pelo Estado, todas desmentiram ao 6/9 o Ministério de Matos Fernandes. A começar na ESGRA, passando pela CAGER, a Autoridade da Concorrência, que diz mesmo que, além de não ter sido consultada previamente pelo Governo, nem sequer emitiu qualquer parecer sobre a questão. Mas o Executivo insiste e até invoca ter tido uma posição favorável da Associação Nacional dos Municípios. O 6/9 consultou o parecer da ANMP e dele não resta a mesma leitura. Os protocolos serão assinados caso a caso, dependendo da vontade de cada município. A EGF nega estar a ser alvo de um privilégio, chama-lhe antes uma obrigação que assume perante o Estado e rejeita a referência de ter um monopólio dos biorresíduos. Só que a associação, que representa as empresas do setor, não só não tem dúvidas do monopólio, como escreveu ao Governo, acusando-o de ter cometido um ato inconstitucional grave. Se este despacho for avante, acaba praticamente por ajuste direto de ter acesso a um mercado que nós estimamos entre 80 e 120 milhões, que deixam de estar a concurso no mercado de resíduos. Há alguma empresa que possa vir a fechar? A médio prazo, longo prazo,
sim, 3, 4. 3, 4 em risco de falência. Há esse risco, sim. Para a EPSA, é incompreensível que o Governo tenha retirado competências aos municípios que tinham sido reassumidas e enviadas a Bruxelas apenas 15 dias antes do despacho. Mas o mais grave será o impacto nos bolsos de cada consumidor. É verdade que atualmente uma recolha de RSU no qual se encontra o biorresíduo custa cerca de 35 euros. E quanto é que vai passar a custar? Pode ir a 750, é o valor médio. Do ponto de vista do consumidor, qual é o impacto destas decisões no bolso de cada um de nós? A questão tem que ser vista mais à luz dos princípios. Poderia ser €1 apenas. Ela implicará sempre um aumento de tarifa. Não ponderou demitir-se? Não tenho razão para isso. Era o sinal de maior fraqueza, era perante uma circunstância destas sair. Nem sequer me ocorreu uma situação dessa. 2 diplomas do Governo em suspenso. Resta saber para que lado vai pender o braço de ferro entre o regulador e o Ministério do Ambiente, agora que António Costa se prepara para formar um novo governo. Foi o 6 às 9, estamos finalmente de volta. Boa noite, bom fim de semana. Voltamos a ver-nos na próxima sexta-feira, aqui na RTP1. O direito de resposta que se segue, referente ao programa 6 às 9, dos dias 14 e 21 de junho, é emitido na sequência de deliberação do Conselho Regulador da Entidade Reguladora para a Comunicação Social. Nos passados dias 14 e 21 de junho, a RTP emitiu 2 reportagens no programa 6 às 9, intituladas A Verdade sobre Pedrógão Grande, onde se afirma que detectámos várias irregularidades na lista das chamadas 46 Casas da Vergonha. O 6 às 9 encontrou fotografias e provas que desmontam esta acusação, referindo-se à lista de Vítor Reis, isto é, ao documento apresentado sobre as situações fraudulentas do processo de reconstrução de Pedrógão Grande. Para tal, recorre-se à apresentação de afirmações incorretas ou até falsas sobre 11 casos que seguidamente se identificam pela ordem em que surgem nas 2 reportagens. Na reportagem de 14 de 6 de 2019, primeiro, casa cita na rua Professor Maria de Jesus Quevedo dos Santos, 246, em Campelos. Ao contrário do que é afirmado, esta casa nunca foi identificada como um caso sem direito ao apoio. Conforme está escrito na nota explicativa do documento apresentado, este caso constitui uma das exceções às casas referenciadas e tem direito ao apoio. Segunda casa cita na rua Alexandre Nunes Sequeira 3, em Pedrógão Grande. A reportagem omite que esta casa, desde que foi construída, só é usada ocasionalmente, portanto, não é uma habitação permanente. Terceiro, casa cita na Rua das Escolas, 81, em Aldeia das Freiras. Ao contrário do que se afirma na reportagem, a casa onde vivia esta família, na Rua das Cozinheiras, 8, em Pinheiro do Bolim, não ardeu. Teve ligeiros danos, facilmente reparáveis e que não justificavam a construção de uma nova habitação noutro local, como sucedeu. Aliás, as imagens da reportagem não mostram vestígios de incêndio nesta casa, nem aquilo que chamam as marcas do fogo. Quarto, casa cita na Rua Padre Januário Lourenço, 32, em Campelos. A reportagem afirma erradamente que a casa teve uma ampliação de cerca de 18 metros quadrados. A casa tem uma ampliação que ultrapassa os 60 metros quadrados de implantação multiplicada por 2 andares, ou seja, mais de 120 metros quadrados, numa habitação que já dispunha de 200 metros quadrados no seu corpo principal. Por estas razões, é inexplicável o apoio que recebeu para fazer tão grande ampliação. Quinto, casa cita na Rua da Fonte, 180, em Figueira. A reportagem refere que esta casa é a única que a proprietária tem em Portugal, sem explicar que a mesma tem uma utilização ocasional e que, à luz da lei, não tem direito ao apoio, pois não é uma habitação permanente. Sexto, casa cita na Mogrande. A reportagem afirma que a casa, entretanto demolida, estava habitada à data do incêndio. Tal informação está errada, pois a pessoa referida vivia e vive numa casa situada a 40 metros desta, na Rua do Carvalhal 188. Há mais de 10 anos que a casa demolida estava desocupada e não tinha condições de habitabilidade. Na reportagem de 21 de 6 de 2019. Sétimo, casa cita na Rua da Cancelinha 121, em Val da Nogueira. A reportagem apresenta o proprietário da casa, omitindo que ele reside na casa de um familiar nas proximidades. Portanto, esta casa não é uma habitação permanente, ao contrário do que se afirma na reportagem. Oitavo, casa cita na Rua Nova 273, em Carvalheira Pequena. Ao contrário do que induz a reportagem, há mais de 7 anos que esta casa não era habitada em permanência quando ocorreu o incêndio. Nono, casa cita na Rua do Encontro 64, em Ramalho. Esta casa não teve danos provocados pelo incêndio e encontrava-se em avançado estado de degradação, em especial o telhado. Ao contrário do que afirma a reportagem, a casa não ardeu e, portanto, não teria direito ao apoio. Décimo, casa cita na Rua do Altinho 167, em Pobrais. Ao contrário do que afirma a reportagem, esta casa e o seu telhado não sofreram danos com o incêndio, pelo que não há fundamento para o apoio concedido. 11º, casa cita na Rua de Santa Catarina 62, em Vila Facaia. Esta casa não sofreu danos com o incêndio e não há justificação para o apoio que recebeu. Em Vila Facaia é público e notório que a casa não ardeu e a proprietária entrevistada já o tinha reconhecido em declarações à TVI em 28 de março passado. A segunda reportagem afirma ainda que esquecidas razões sociais e socioeconómicas que poderiam justificar a inclusão de determinadas situações no leque de propostas de apoio. Ora, em momento algum, a legislação e o regulamento de funcionamento e gestão do Fundo Revita permitem o apoio a construções que não sejam habitações permanentes e que não tenham sido danificadas pelo incêndio. Invocar razões sociais é um expediente para legitimar a fraude com violação da lei. Finalmente, a afirmação feita
feita pelo Sr. Álvaro Lopes, do GOR de Pedrógão Grande, na reportagem de 14/6/2019. Nunca foi dito que a entidade X tem que ficar com esta casa. Elas é que escolhiam a casa em si. É desmentida nas páginas 7 e 10 do relatório de progresso de 30/6/2018, em anexo de uma das instituições referidas, onde está escrito que o Revita e a CCDR Centro assegurariam a sinalização das necessidades e a verificação do cumprimento dos requisitos de elegibilidade e que as casas constavam de listas remetidas e aprovadas por estas entidades. Portanto, ao contrário do que se afirma, as casas não foram selecionadas pela instituição referida na reportagem.